Capítulo 5. Ao mame. Por mais que se contenha a respiração. Levar uma vida monótona e solitária, confinada num único lugar, não chegava a ser motivo de sofrimento para o mame. Sua rotina era acordar às 6:30 e tomar um café da manhã bem simples. Depois, levava cerca de 1 hora para lavar e passar as roupas e limpar o chão. 1h30 antes do almoço, exercitava vigorosamente o corpo de modo eficiente e concentrado, utilizando os aparelhos enviados por Tamaro. A experiência adquirida como instrutora profissional lhe permitia discernir quais músculos deveriam ser trabalhados diariamente, adequando o tipo de exercício e dosando sua intensidade e carga, sem o perigo de se exceder. O almoço consistia basicamente de saladas, legumes e frutas. Após a refeição, geralmente sentava-se no sofá para ler e tirar um pequeno cochilo. Ao entardecer, levava cerca de 1 hora para preparar a refeição e jantava antes das 6. Quando escurecia, ia para a varanda, sentava-se na cadeira de jardim e observava o parque infantil. E às 10:30 ia para a cama dormir. Essa era a sua rotina. Mas isso não a deixava entediada. Para início de conversa, ela não era uma pessoa muito sociável. Nesse sentido, ela não se importava de não poder se encontrar nem conversar com ninguém. Na escola primária, ela praticamente não conversava com nenhum dos seus colegas de classe. Ou melhor, ninguém costumava falar com ela, a não ser quando estritamente necessário. Consideravam-na um elemento estranho, um nada que deveria ser excluído e ignorado. Ao mame, sabia que essa atitude não era de todo imparcial. Se o problema ou a culpa fossem exclusivamente dela, ser excluída seria inevitável. Mas esse não era o seu caso. A única maneira de uma criança pequena conseguir sobreviver é aceitar as ordens impostas pelos pais, de boca fechada. Por isso, ela nunca reclamou de ter de rezar em voz alta antes das refeições. E aos domingos, acompanhar a mãe nas andanças pela cidade em busca de fiéis. Também nunca se queixou de, por motivos religiosos, não poder participar das excursões escolares aos templos budistas, nem de não poder participar das festas natalinas, nem de ter de vestir roupas de segunda mão. Mas as crianças que estudavam com ela não sabiam dessa sua situação e tampouco estavam interessadas em saber. Elas apenas sentiam aversão por ela. Os próprios professores também manifestavam claramente o quanto a presença dela era inconveniente. Claro, havia a possibilidade de Almame mentir para os pais. Poderia dizer-lhes que rezava antes das refeições e não fazê-lo. Mas isso era algo que ela não queria. Em primeiro lugar, não queria mentir para Deus, independentemente de ele existir ou não. E em segundo, tinha raiva dos colegas de classe. Se a minha presença é tão inconveniente, que continuem achando o que quiserem, pensou Almame. Rezar antes das refeições tornou-se uma provocação. Estou sendo imparcial. De manhã, ao acordar, era um sofrimento ter de trocar de roupa e ir à escola. Não raro, o nervosismo lhe causava diarreia e, vez por outra, vômitos. Às vezes, tinha febre, dor de cabeça e sentia dormência nos braços e nas pernas. Mesmo assim, nunca deixou de ir à escola.
Se faltasse um dia, certamente teria vontade de continuar faltando, e com o tempo passaria a não mais frequentar a escola. Isso era o mesmo que assumir a derrota diante dos colegas e dos professores. Não havia dúvidas de que, sem a presença dela, todos se sentiriam aliviados. Almami, porém, não queria proporcionar esse alívio, não para eles. Por isso, por mais que fosse penoso, ela ia para a escola, ainda que rastejando, e suportou tudo calada. Comparado com aquela situação cruel da infância, ficar sozinha sem falar com ninguém e escondida num apartamento bonito, limpo e bem arrumado, era o de menos. Em comparação com a agrura de se manter calada quando todos ao redor conversavam animadamente, estar sozinha e em silêncio era muito mais fácil e natural. E havia alguns livros que precisava ler. Começara pelo Proust que Tamaro lhe enviara. Ela lia, no máximo, 20 páginas por dia. Uma leitura cuidadosa e sem pressa, palavra por palavra, sem perder o enredo da história. Após essas 20 páginas, ela pegava outro livro e, antes de dormir, sempre lia algumas páginas da Crisálida de Ar. Era um livro que fora escrito por Tengo e, num certo sentido, servia como um manual para viver em 1Q84. Ela também ouvia música. A velha senhora havia-lhe mandado uma caixa cheia de fitas cassete de músicas clássicas de variados tipos e gêneros. Sinfonias de Mahler, música de câmara de Haydn, músicas de solo para teclados de Bach. Entre elas, havia também a Sinfonieta de Janacek, que ela havia solicitado. Uma vez por dia, ela ouvia a sinfonieta enquanto praticava em silêncio seus exercícios físicos. O outono serenamente se instalava. A impressão que tinha era de que seu corpo se tornava mais transparente com o decorrer dos dias. Ela procurava, na medida do possível, não pensar em nada, mas era impossível. Se existe um vazio, algo irá preenchê-lo. Mas, pelo menos naquele momento, ela não sentia necessidade de nutrir algum tipo de ódio. Não havia mais a necessidade de sentir ódio dos seus colegas de classe nem dos professores. Ela não era mais uma criança indefesa e ninguém a obrigava a ter de seguir uma religião. Não precisava mais odiar os homens que batiam e machucavam as mulheres. Aquele ódio que até então invadia o seu corpo como uma maré alta, aquele sentimento de intensa irritação que fazia com que tivesse vontade de socar a parede, desaparecera por completo, sem que percebesse. Ela não sabia o porquê, mas o fato é que esse sentimento jamais voltou. Para Almami isso era gratificante. Na medida do possível, não queria mais machucar ninguém, assim como não queria que ninguém a machucasse. Nas noites em que não conseguia dormir, Almami pensava em Tamaki Otsuka e em Ayumi Nakano. Ao fechar os olhos, lembrava-se vividamente do contato de seus corpos ao abraçá-las. Elas possuíam uma tez macia, sedosa e quente. Corpos delicados, pungentes, por onde o sangue, bombeado pelo coração, circulava numa cadência ritmicamente regular e sonoramente benevolente. Suspiros breves e risadinhas entrecortadas. Dedos delgados, bicos dos seios duros, coxas macias. Mas elas não estão mais neste mundo. E como água fluida e turva, a tristeza preenchia o coração de Almami, silenciosa, sorrateira. Nessas horas,
ela procurava mudar a posição do disjuntor de suas lembranças e canalizava o pensamento em Tengo. Recordava o breve toque da mão de Tengo de 10 anos, quando estavam naquela sala após as aulas. Em seguida, lembrava a imagem recente do Tengo de 30 anos, sentado no topo do escorregador. E imaginava aqueles braços grandes e fortes a envolvê-la. Ele estava quase ao alcance de minhas mãos. Da próxima vez, talvez eu consiga esticar os braços e possa realmente alcançá-lo. Almami cerrava os olhos em meio à escuridão e se entregava confiante a essa possibilidade. Dava um voto ao seu desejo. Mas e se eu nunca mais encontrá-lo? O que devo fazer? Seu coração estremeceu. Antes de existir um ponto real de conexão com Tengo, a história era bem mais simples. Até então, encontrar-se com o Tengo adulto não passava de um sonho, uma hipótese abstrata. Mas no momento em que Almami o viu de verdade, a existência dele se tornou incomparavelmente mais real e poderosa do que antes. Almami desejava a todo custo reencontrá-lo. Queria ser abraçada e que ele a acariciasse. Seu corpo e sua mente pareciam romper em duas partes só de imaginar que isso poderia não acontecer. Quando estive na frente daquele outdoor do Tigre da Esso, talvez o melhor seria ter dado um tiro na minha boca com uma bala de 9 milímetros. Se assim o tivesse feito, certamente não estaria viva e passando por esse sofrimento. Mas naquela ocasião, ela não conseguiu apertar o gatilho. Ela escutou uma voz. De algum lugar distante, alguém a chamava pelo nome. Talvez eu possa me encontrar de novo com Tengo, pensou. E uma vez que essa ideia lhe veio à mente, ela não poderia deixar de querer viver. Por mais que o líder houvesse dito que o fato de ela viver colocaria em risco a vida de Tengo, ela não tinha como escolher outra opção. Ela sentiu surgir uma intensa energia vital, destituída de qualquer lógica. Por isso é que me sinto apaixonada por esse intenso desejo de rever Tengo, um desejo insaciável e um intuitivo desespero. Este é o significado de viver, foi o que Almami descobriu numa inspiração. As pessoas possuem um desejo que se transforma em combustível e este se torna a principal razão de viver. É impossível viver sem desejo, mas é como tirar a sorte jogando uma moeda para o alto. Nunca se sabe se o resultado será cara ou coroa, até que ela caia no chão. Ao pensar nisso, Almami sentiu um aperto no coração. Todos os ossos de seu corpo pareciam ranger e soltar um intenso gemido de dor. Ela sentou-se à mesa da cozinha e pegou a pistola automática. Puxou o ferrolho, posicionou a bala na câmara e com o polegar levantou a alavanca da trava de segurança do lado esquerdo da arma e levou o cano à boca. Se o dedo indicador da mão direita apertasse um pouco mais forte o gatilho, todo o seu sofrimento desapareceria instantaneamente. Faltava apertar mais um pouquinho, 1 centímetro. Não,
Bastava apertar uns 5 milímetros para ela ser transferida para um mundo de silêncio, isento de sofrimento. A dor era uma questão de segundos, antes de ser recebida pelo misericordioso e profundo vazio. Ela fecha os olhos. O tigre do outdoor da ESSO sorri com o bico da bomba de combustível. Ponha um tigre no seu tanque. Ela retirou o cano rígido da boca e balançou lentamente a cabeça. Não posso morrer. De frente à minha varanda existe um parque e nele há um escorregador. Enquanto eu nutrir a esperança e o desejo de que Tengu retorne a esse parque, não posso puxar o gatilho. Essa possibilidade é que a impedia de tirar a própria vida. É como se uma porta se fechasse e outra se abrisse em seu coração, calmamente, sem barulho. A umami puxou o ferrolho, tirou a bala da câmara, acionou o dispositivo de segurança e recolocou a pistola sobre a mesa. Ao fechar os olhos, sentiu que, em meio à escuridão, havia alguma coisa que emitia uma minúscula e tênue luz que desaparecia gradativamente. Algo bem pequenino, como partículas de poeira de luz. Algo que ela não tinha ideia do que poderia ser. Ela sentou no sofá e concentrou-se na leitura de No Caminho de Swan. Imaginava cenas descritas na história, esforçando-se para não deixar que outros pensamentos invadissem sorrateiramente o seu cérebro. Lá fora começava a cair uma chuva gelada. A previsão meteorológica divulgada pela rádio informava que uma chuva leve persistiria até a manhã do dia seguinte. A frente fria de outono, que vinha do Oceano Pacífico, havia estacionado, como uma pessoa que esquece o tempo e se entrega a pensamentos de solidão. Tengu não deve vir. O céu estava todo coberto de nuvens densas e não dava para ver a lua. Mesmo assim, a umami fica na varanda a observar o parque, tomando chocolate quente. O binóculo e a pistola estão ao seu alcance, e vestida de modo a poder sair para a rua a qualquer momento, ela continuará a observar atentamente o escorregador que se molha com a água da chuva. Essa era a única coisa que fazia sentido para ela. Às 3 da tarde, alguém na entrada do edifício tocou a campainha de seu apartamento. Alguém queria entrar no prédio. A umami não deu atenção a isso. A possibilidade de alguém visitá-la era impensável. A umami estava esquentando água para o chá, mas por precaução desligou o fogo e aguardou. A campainha tocou 3, 4 vezes e silenciou. Decorridos 5 minutos, tocou novamente. Desta vez, era a campainha da porta de seu apartamento. Essa pessoa estava dentro do prédio e diante de sua porta. Deve ter aproveitado alguém que entrava no prédio e seguiu junto pelo hall. Ou talvez tenha tocado a campainha de outro apartamento e, após dar alguma desculpa convincente, o deixaram entrar no prédio. A umami permaneceu em silêncio. A orientação de Tamaro era: não importa quem seja, jamais responda. Deixe a porta sempre trancada por dentro e contenha a respiração. A campainha da porta deve ter tocado umas 10 vezes, insistentemente demais para um vendedor. Eles costumam tocar umas 3 vezes no máximo.
Almami continuava em silêncio quando essa pessoa começou a bater na porta com a mão fechada. As batidas não eram muito fortes, mas nelas havia um sentimento enraizado de impaciência e ódio. Senhorita Takai! Era a voz grossa de um homem de meia idade. Uma voz um pouco rouca. Boa tarde! Por gentileza, será que a senhorita poderia me atender? Takai era o sobrenome falso escrito na caixa de correio do prédio. Senhorita Takai, sei que estou incomodando, mas poderia atender a porta, por favor? O homem fez uma pausa para aguardar alguma reação. Ao se dar conta de que não havia resposta, recomeçou a bater. Desta vez, um pouco mais forte. Senhorita Takai, sei que está aí dentro, por isso não vamos complicar as coisas. Abra a porta, por favor. Você está aí e sei que está escutando a minha voz. Almami pegou a pistola que estava sobre a mesa da cozinha e liberou a trava de segurança. Envolveu-a com uma toalha de mão e segurou a coronha. Ela não tinha ideia de quem era aquele homem, nem o que queria. De qualquer modo, o sujeito parecia hostil e estava decidido a fazê-la abrir a porta. Desnecessário dizer que, naquele momento, aquela era uma situação que ela estava longe de desejar. Finalmente, o homem parou de bater e sua voz novamente ecoou pelos corredores. Senhorita Takai, estou aqui para cobrar as taxas de recepção da NHK. É isso mesmo, a NHK de todos nós. Sei que está aí. Trabalho há muito tempo como cobrador e sei distinguir quem realmente está ausente e quem está se passando por ausente. Por mais que você não faça barulho, as pessoas deixam um sinal de presença. As pessoas respiram, o coração bate, o estômago faz a digestão. Por isso, senhorita Takai, eu sei que neste momento você está aí dentro do apartamento. Está aguardando que eu desista e vá embora. Não tem intenção de abrir a porta nem de me atender, porque você não quer pagar a taxa de recepção. O homem falava em voz exageradamente alta. Uma voz que escoava por todo o corredor. Algo que, sem dúvida, era premeditado. O intuito era o de chamar o nome da pessoa em voz alta, ridicularizá-la e fazê-la se sentir envergonhada. E servia de lição para os vizinhos. Almami permaneceu em silêncio. Ela não precisava dar atenção a isso. Colocou de volta a pistola sobre a mesa. Por precaução, manteve a trava de segurança solta. Havia a possibilidade de alguém estar disfarçado de cobrador de NHK. Sentada na mesa da cozinha, continuou a olhar fixamente a porta da frente. Um tempo depois, teve vontade de ir até a porta, pé ante pé, e dar uma espiada pelo olho mágico. Queria saber quem era o homem do lado de fora, mas não conseguia se levantar da cadeira. Achou melhor não fazer coisas desnecessárias. Uma hora ele vai desistir e ir embora. No entanto, o homem estava decidido a fazer um discurso diante da porta dela. Senhorita Takai, vamos parar com essa brincadeira de esconde-esconde. Eu não faço isso porque gosto. Saiba que pode não parecer, mas sou uma pessoa muito ocupada. Senhorita Takai, você assiste televisão, não é mesmo? Todos que assistem televisão precisam pagar a taxa de recepção da NHK.
Pode ser que não goste, mas isto está previsto em lei. Quem se recusa a pagar a taxa está agindo como um ladrão. Creio que a senhorita não quer ser tratada como ladra por algo tão insignificante. Para quem mora num apartamento tão bonito como o seu, a taxa de recepção da TV não deve ser algo tão difícil de pagar. Não é mesmo? O fato de eu ter de declarar essas coisas em voz alta para que todos ouçam não deve ser nada agradável, não é? A umami normalmente não se importaria com a declaração em voz alta de um cobrador da NHK. Mas naquele momento, ela estava numa situação em que deveria evitar se expor e ficar bem escondida. Não importava de que maneira, mas chamar a atenção dos vizinhos para o apartamento em que ela se encontrava não era nada bom. No entanto, não podia fazer nada, a não ser conter a respiração e aguardar que o homem partisse. Senhorita Takai, sei que estou sendo redundante, mas sei muito bem que está no apartamento e que está me ouvindo atentamente. E deve estar questionando o motivo de eu estar justamente na frente de sua porta, fazendo esse escândalo. Por que será, hein, senhorita Takai? É porque eu não gosto de pessoas que fingem estar ausentes? Não acha que esse subterfúgio é só um paliativo? Não acha melhor a porta abrir e dizer frente a frente que não quer pagar a taxa de recepção? Vai se sentir bem melhor. E também prefiro que seja assim. É bem melhor. Pelo menos temos uma chance, ainda que pequena, de manter um diálogo. Mas fingir não estar em casa é inadmissível. É como um rato mesquinho que se esconde no quarto escuro dos fundos da casa. E quando não tem ninguém, sai de mansinho do esconderijo. Que vida miserável! Esse homem está mentindo, pensou a umami. Está na cara que ele não tem como saber se uma pessoa está ou não dentro de casa. Não estou fazendo nenhum barulho e a minha respiração está controlada. O objetivo principal desse homem é ficar plantado em frente à porta do apartamento, fazer um belo escândalo e intimidar os moradores da vizinhança. Ele quer que esses vizinhos pensem que é melhor pagar logo a taxa em vez de aguentar esse tipo de escândalo. Esse homem possivelmente deve estar fazendo isso em vários lugares e, de algum modo, deve obter bons resultados. Senhorita Takai, sei que me acha uma pessoa desagradável. Sei exatamente o que está pensando. Sim, você tem razão. Sou uma pessoa desagradável. Sei muito bem disso. Uma pessoa agradável não conseguiria fazer a cobrança. Sabe por quê? Porque neste mundo existem muitas pessoas que decidiram não pagar a taxa de recepção da NHK. Quando se vai cobrar esse tipo de gente, não se pode ser uma pessoa agradável. Por mim, eu bem que gostaria de dizer: é mesmo? Não quer pagar a taxa de recepção? Tudo bem. Desculpe meu incômodo.
e ir embora. Mas não é bem assim. O meu trabalho é recolher a taxa de recepção. E, pessoalmente, não consigo gostar de pessoas que fingem estar ausentes. Senhorita Takai, será que você não está começando a se sentir desconfortável? Não está sentindo como se fosse uma ladra de verdade? Pense bem, não estamos tratando de uma soma enorme de dinheiro. Estamos falando de um valor equivalente a um jantar modesto num desses restaurantes familiares da vizinhança. Se você pagar essa quantia irrisória, não será mais chamada de ladra, não será mais importunada com discursos difamatórios e não baterão mais insistentemente na sua porta. Senhorita Takai, sei que está escondida atrás dessa porta. Você está pensando que sempre conseguirá se esconder e escapar, não é mesmo? Tudo bem, fique escondida, mas por mais que você tente conter a respiração, alguém com certeza irá encontrá-la. A desonestidade não dura para sempre. Pense bem, em todo o Japão existem pessoas que possuem uma vida bem mais modesta que a sua e elas pagam todo mês, honestamente, a taxa de recepção. Diante disso, a sua atitude não seria injusta? Entendi, senhorita Takai. Você parece ser uma pessoa muito teimosa. Não tem problema. Por hoje vou embora. Não posso ficar somente aqui, mas voltarei. Está ouvindo, senhorita Takai? Uma vez que estou decidido, não desisto com facilidade. E não gosto de pessoas que fingem estar ausentes. Voltarei e baterei novamente nesta porta. Vou bater até que o mundo todo possa escutar. É uma promessa selada entre mim e você. Estamos entendidos? Então, nos encontraremos novamente em breve. Não se ouviram passos. Provavelmente, ele calçava sapatos com solas de borracha. Almami aguardou 5 minutos com a respiração contida e olhando para a porta. O corredor estava novamente silencioso e não se ouvia nenhum barulho. Ela se aproximou da porta, cuidando para abafar os passos, e, sem pestanejar, olhou pelo olho mágico. Não havia ninguém do outro lado. Almami acionou a trava de segurança da arma, respirou profundamente para que as batidas de seu coração voltassem ao ritmo normal. Acendeu o fogo, esquentou a água para fazer o chá e o bebeu. Era apenas um cobrador da NHK. Tentou se convencer, mas a voz do homem tinha algo de malévolo e doentio.
Almami não conseguiu discernir se as palavras daquele homem eram para ela ou para essa pessoa imaginária que por acaso se chamava Takai. No entanto, aquela voz rouca e as batidas insistentes deixavam uma sensação desagradável. Uma sensação como se algo pegajoso se aderisse na pele exposta. Almami tomou um banho quente e se ensaboou com cuidado para lavar bem o corpo. Ao sair do banho e vestir uma roupa nova, sentiu-se um pouco melhor. A sensação ruim também havia sumido. Sentou-se no sofá e tomou o restante do chá. Tentou prosseguir no livro, mas não conseguia se concentrar. Seus ouvidos recordavam frações da voz daquele homem. Você está pensando que sempre conseguirá se esconder e escapar, não é mesmo? Tudo bem, fique escondida. Mas por mais que você tente conter a respiração, alguém com certeza irá encontrá-la. Almami balançou a cabeça. Não, aquele homem está apenas blefando. Diz aquilo em voz alta para que as pessoas se sintam desconfortáveis. Ele não sabe nada de mim, não sabe o que fiz e por que estou aqui. Apesar disso, seu coração não conseguia se acalmar. Por mais que você tente conter a respiração, alguém com certeza irá encontrá-la. As palavras daquele cobrador soaram como se carregassem um significado implícito. Poderia ter sido mera coincidência, mas era como se ele soubesse exatamente o que dizer para me deixar perturbada. Almami desistiu de ler o livro e fechou os olhos no sofá. Tengo, onde você está? Pensou ela, para em seguida dizê-lo em voz alta. Tengo, onde você está? Encontre-me logo, antes que outra pessoa o faça.